A qualidade de antigamente, vídeo sempre que dá. Espero que gostem. Tá contigo? Oi, gente, tudo bem? Eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui pra trazer a parte 10. Eu demorei um tempo, né? O canal até já completou um ano e esse é o especial de um ano. Hoje é o último dia do mês, se eu não tô enganado, 31 de julho. E eu tava pensando em postar isso sexta passada, mas acabou que eu não tinha feito tudo ainda. E agora já tem, né, mano? Agora eu fiz algumas coisinhas. É, e a HQ tá meio que pronta, né, mano? Vai ser especial de um ano, onde eu vou mostrar tudo que eu fiz da parte 1 até a 9 e ler a parte 10. E depois disso eu vou mudar o formato dos vídeos. Eu poderia falar isso depois, mas eu vou mudar o formato e até trazer um outro conteúdo aqui que eu já queria trazer há um tempinho. Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo. E agora sim, passa a intro aí. Antigo falando sobre Benny Dillon, parte 10, especial de um ano de canal. Cara, parte 10. São 9h13 da manhã e eu acho que eu vou postar isso aqui às 18 de hoje. 18 horas, tá ligado? Eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Parte um eu acabei não colocando nada, mas tá aí. Eu vou mostrar desse jeito aqui pra ser mais rápido, porque se for mostrar quadradinho por quadradinho vai dar um trabalho. Isso porque cada página, cada parte tem 5 páginas, ou seja, cada parte são, sei lá, 4 dessas que eu tenho que mostrar. Quantas páginas são em 9 partes, mano? Quanto que é 5 vezes 9? Alguém sabe aí, mano? 5 vezes 9. Aqui eu vou ficar falando alguns assuntos enquanto eu tô gravando. 5 vezes 9, galera. Se 10 vezes 9 é 90, então 5 vezes 9, pô, 81. Pera, eu mostrei aqui? Mostrei. Ah. São 81 páginas que eu vou ter que mostrar. 81. Tá bom, né? Fazer o quê? Ah, aqui é a página 5. Vai ser rapidinho, eu acho. 81. Pra eu pensar, esses vídeos aqui nem precisava ter, tipo, tanto de duração. Sei lá, não precisa. Ah, aqui tem um detalhe novo. Eu coloquei isso aqui. A série retorna com uma nova história e novos personagens. Alguns detalhes eu fui adicionando, galera. Por isso que eu gosto de mostrar assim. Ah, essa aqui é a parte tal. Aí volta nas partes que eu já tinha gravado. Que eu posso ter adicionado alguma coisa. Mas aqui eu basicamente não adicionei nada. Porque eu não queria mudar muita coisa. Eu queria deixar do jeito que tava. Até pensei em colocar mais detalhe. Mas eu pensei melhor e falei, mano. É legal, né? O jeito que tava antes. Aí eu vou lá e adiciono coisa pra mudar, velho. Eu não sabe. Não sei se é uma boa ideia. Tá muito longe a parada? Já assim. Ó. Não sei se é uma boa ideia adicionando detalhe. Porque. Pera aí. Porque é legal, tá ligado? Mostrar o jeito que são as páginas, mano. O jeito que era antes. Eu vou lá e adiciono coisa. Aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado um balão de fala ali, ó. Nessas partes aí que não tem. Mas eu achei que ficou bonito sem balão de fala. Então eu deixei assim mesmo. O que vocês acharam? Vocês acharam que ficou legal? Eu achei que ficou bacana, mano. Poderia ter colocado mais detalhe no cabelo, mas, cara, sei lá, do jeito que tava, eu achei tão bacana, mano. Eu não quis mudar, tá ligado? Mas, mano, é muita página pra mostrar, velho. Muita página. Você quer saber de uma coisa? Assim, já que eu terminei a parte 10, eu queria falar uma parada também. Eu não vou ficar só mostrando, eu vou ficar falando de alguns assuntos também, né? Se for importante e tal. Eu vou voltar a colorir a HQ de As Crianças Antigo. Um dos motivos de eu não ter trazido antes, um dos motivos de não ter trazido antes, pessoal, é que eu queria terminar a HQ de As Crianças Antigo também. Por que que eu queria terminar? Bom, porque... Será que mostrar assim é melhor? É melhor. Vamos assim, vai. Parte 3. Bom, um dos motivos de eu não ter... Calma aí, vamos lá. Um dos motivos de eu ter atrasado para poder trazer o vídeo, galera, é porque eu tava desenhando As Crianças Antigo. E eu queria terminar, né? A HQ. Eu terminei de desenhar tudo. Eu fui voltando lá pra colocar alguns detalhes. Só que eu achei que seria melhor, mano, do jeito que tá mesmo. Sabe?
eu cansei de colocar detalhe basicamente. Então eu só deixei a HQ do jeito que tava e eu decidi que eu ia começar a colorir. Mas antes de começar a colorir, eu precisava terminar a HQ aqui, mano. Sabe, terminar, eu precisava gravar o vídeo, na verdade, a parte 10. E aí mostrar pra vocês no final do vídeo que eu terminei a parte 10. Calma, acho que eu fui muito rápido. Porque eu falei, né, pra vocês que eu ia terminar. Teve alguma coisa ali na câmera. Eu acho que é só impressão minha. Eu falei pra vocês que eu ia terminar a HQ e as crianças antigas depois eu ia mostrar, né? Porque eu ia mostrar no final do vídeo que a HQ e as crianças antigas foi terminada. Claro que eu não vou mostrar todas as partes, né? Eu vou só mostrar que eu terminei de desenhar. Sabe? O finalzinho ali. E só isso mesmo. Tá torto, antigo. Tá, mas se for pra voltar toda vez que ficar torto, vai demorar muito. Que são 81 páginas, cara. Pera, 81? Como que são 81? Não, não, não. A conta tá errada. Agora que eu pensei melhor, não faz sentido. Cada parte tem 5 páginas, não 10. Quanto que é 5 vezes 9, galera? Que são 9 partes com 5 páginas. Então, são 45 páginas. Não são 90 e pouco, não. Ah, tá. Nossa, não, não. O número é tipo metade, na verdade. Não são 91. São 45, cara. Ah, pô. Não, galera, é muito mais de boa. Muito mais tranquilo. Já tá na parte 4, ó. Ele tá chegando na metade. Metade seria terminar a parte 5, né? Ah, os detalhes que eu coloquei. O grupo principal, que legal. Ah, teve uma coisa lá que eu não comentei, né, mano? Eu tava falando e me toquei. Rapidinho, vou voltar ali rapidão. Aqui, ó. Agora mudou de série, não brincadeira. Ainda é a mesma. Só um detalhe que eu adicionei aí, porque eu... E lá tinha um balão de fala que eu não tinha feito também. Que são detalhes que eu não... Deixa eu voltar lá pra mostrar. Antigo, anda logo, esse vídeo já vai travar. É verdade. Tá, pega! No, rápido! Cadê? Que foi, antigo? Eu já mostro, calma. Galera, quando eu comecei a gravar, tava escrito assim: 30 minutos aqui em cima. 30. E sabe como está agora? 40. Quer dizer, 24. 24. Não sei porque eu falei 40. Tem 24 só. Tá, é aqui agora que a gente tá. Basicamente tá contando o limite que eu tenho de duração. E por quê? Porque eu tenho muita coisa guardada aqui, mano. Lembra dos vídeos? Eu acho que eu cheguei a comentar. Eu até comentava antes sobre os vídeos que eu gravava. No mês. Pera aí, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês gostam daquele estilo, né? Eu também, mas eu vou voltar pra esse. Então, voltando ao que eu tava falando, os vídeos que eu tava gravando antes, galera, tipo, antes eu costumava falar sobre as gameplays que eu trazia. Eu ficava reclamando sobre a gameplay e tal. E então, mês de julho eu trouxe uma gameplay, várias na verdade, de um jogo que eu não posso postar por causa da violência que tem. É um jogo que você fica numa escola e você tem que derrotar os inimigos lá, os rivais que você tem. Vocês entenderam? Você já deve ter ouvido falar desse tipo de jogo. Calma aí, acho que foi rápido demais. Então, eu te... Calma aí. Calma aí. Tá. Então, eu não consegui postar esses vídeos. E tá até agora lá. Tem uma gameplay de 8 horas e uma outra que tem 20. Era pra eu editar os vídeos e postando, mas fiquei com tanta preguiça que já estamos no final de julho e eu não postei ainda. Já tem mais de um mês que eu gravei as coisas e eu não terminei. Porque é chato, mano, ter que ficar editando. Eu ia postar essa semana, tá ligado? Mas acabou que eu desisti da ideia. Porque o jogo em si não deixa eu gravar, mano. Não deixa eu postar na internet. Então não quis nem postar na internet mesmo. Ai, cara, a parte 5 ainda, velho. Já tem outro assunto pra falar, galera. Parte passada eu falei que ia mostrar no finalzinho desse vídeo aqui, né, da parte 10, a HQ feita. Eu tava querendo colorir ela. Eu vou colorir. Eu tava até pensando em colorir Benny Dillon também. Depois que terminar essa parte 10, começar a colorir a partir da parte 1, mano. Só que eu vou ter que colorir duas HQs, né, velho? Essa aqui e a outra. Eu vou focar em As Crianças Antigas. Só que eu também vou colorir essa. E quando eu chegar na parte 11, eu vou lá e mostro. Galera, esse vídeo aqui vai ser mostrando a parte 11 e mostrando a parte 1 colorida. Eu acho que é uma boa ideia. Tá ligado? Aí a gente vai fazendo assim, mostrando a parte 12 e a parte 2 colorida.
A parte 13 é a parte 3 colorida. A parte 4 é a parte... Não, pera. A parte 14 é a parte 4 colorida. Parte 15 é a parte 5 colorida. Parte 6, parte 16... Vocês entenderam, mano. Você vai mostrar até que parte, antigo? Ai, até a 19. Ué, por quê? Porque eu fiz as contas aqui. E se for 5 páginas para cada, a última vai ficar com apenas uma página. Já que eu precisaria de 100 páginas para fazer 10 partes com 5... O quê? Como é que a conta não bateu? Eu precisaria de 10, eu precisaria de 100 páginas. Tipo, se cada parte... São 10 partes, né? Se cada parte tem... Tem o quê? Tem 20... Tem 5 páginas. Para 20 partes, eu precisaria de 100 páginas, né? 20 vezes 5 dá 100. Só que eu não tenho 100 páginas. E sabe por que eu não tenho? Porque esse caderno aqui, ele vem com 96. Ou seja, a última página vai ter... A última parte vai ter apenas uma página. Aí como é que eu vou fazer? Eu tava pensando em assim que chegar na parte 20, né? Que é só uma página, começar um novo projeto. Falar, galera, essa é uma página, só que eu tô aqui com um novo projeto. Eu vou basicamente mostrar isso, a parte 10 colorida e o novo projeto. Parando pra pensar agora. Caraca, não vai rolar, mano. Parando pra pensar agora. Parte 20. E peraí. Pessoal, acabei de ter uma ideia. Quando eu chegar na parte 20, mostrar desenhado, a parte 11 até a 20 não vai estar colorido. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que colorir tudo mais pra frente. É isso mesmo que você vai fazer? Eu vou ter que fazer isso. Ou eu posso fazer o seguinte, quando for para fazer a parte 11, tipo a parte 11 colorida, não é verdade? Que? Não, pera. Essa conta não tá fazendo sentido. Ah, já estamos na parte 7, olha que legal. Quando for para fazer a página 11, galera. Página 11, calma, eu tô pensando. Quando for para fazer a parte 11... Parte 11? Então na parte 7. Quantas páginas faltam ainda? Antigão da logo, você tá atrasado. Oh, foi mal, foi mal. Quando for para fazer a parte 11, tipo, mostrar a parte 11 colorida. Quando que eu vou colorir a parte 11, na verdade? Não sei, cara. Você vai colorir, hein? Eu tenho que colorir, né? Já que eu vou colorir da parte 1 até a 10, tem que colorir da 11 até a 20. Eu tava pensando aqui, a gente vai colorindo mais, tá ligado? Tipo, parte 1, feito. Parte 2... Não, pera aí. Antigo você não fez roteiro, né? Não. A página 1... Calma, calma. Parte 11, desenhado. Parte 1, colorido. Aí eu vou lá. Quantas páginas tem cada parte? 5? Será que na parte 12 já posso colorir, começar a colorir a parte 11? Não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Começar a colorir, tá ligado? Colorir aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Eu posso colorir só o cenário ou posso colorir só os personagens. Estamos na parte 8 já. Só os personagens. É o que eu tô pensando, né? Colorir só os personagens. Aí depois deixar o cenário colorido. Não sei. Aí, Benny Jones vai completar aniversário de 1 ano também. Quando você começou a desenhar? É uma boa pergunta. Foi esse ano, né? Ou foi ano passado? Eu não sei não. Checa ali, pô. Ah, é, né? Final da HQ a gente pode checar. Mas já tava o comecinho lá, mano. Já tava lá no comecinho, lá do que eu comecei. Então... O quê? Então, antigo. Se for completar 1 ano, a gente faz especial de 1 ano, mostrando toda a HQ colorida. Eu vou aproveitar e falar sobre Benidinho. Sabia que eu tava pensando em um novo projeto pro negócio? O quê? Um novo projeto, cara. O que seria esse novo projeto? Eu vou mostrar como o Ben e Dylan se conheceram. Já estamos na parte 9. Como eles iam se conhecer, eles meio que estavam... Ia começar o seguinte. O Benny
O Benny tá na casa dele, ele vai pra escola, que acho que eles estão ou de férias ou no fim de semana. E aí, indo pra escola, que é o começo do ano, ele encontra um cara chamado Dylan, tá ligado? Só que eu não tinha imaginado ainda como seria a aventura dele. Não tinha imaginado mais ou menos, como é que vai ser a parte dos caras? Eu não tenho muita ideia de como eu quero fazer esse negócio. O quê? Não tá fazendo muito sentido, né? Sem roteiro não faz mesmo. Tô pensando. Ai, o Ben ia pra escola e na escola ele vai encontrar o Dylan. Lá com o Dylan, ele vai. Ele não vai gostar do Dylan logo de início. Acho que eles não vão ser amigos. Para mais pra frente começarem a virarem amigos, tá ligado? E o que eu pensei em fazer? O Dylan, ele é mais pacífico, tá ligado? O Benny, ele é mais agressivo. Ele se irrita com uma certa facilidade. Em algum momento o Dylan iria. Não sei o que eu tô falando. Sabe aquela parada do Benny? Peraí, acabou? Ai, acabou finalmente. Parte 10. Bom, vou terminar de falar antes da gente falar desse negócio aqui. A história do Benny e do Dylan seria o seguinte: o Benny vai pra escola, encontra o Dylan lá, encontra uma galera também, alguns amigos, tá ligado? Só que do Dylan ele não começa a gostar. Ele até se afasta um pouquinho por, sei lá, mano, não gostar muito das crianças. Eu acho que eu vou colocar que ele não é muito de ter amigos lá. O Dylan, em algum momento, ele vai querer ser amigo do Benny, querer que ele participe das aventuras, tá ligado? Do pessoal. E o Benny. Bom, essa história não era do Benny e Dylan, mas acho que pode ser porque eu gostei bastante dessa historinha aqui. Do quê? Eu tô acompanhando Carrossel, uma novela que eu gosto, e eu imaginei uma aventura pros personagens. Geralmente é assim, quando eu tô acompanhando uma coisa que eu gosto muito, eu vou lá e invento uma aventura na minha cabeça. Eu acabo gostando tanto que eu penso, pô, meu, eu tenho que fazer essa aventura pra alguns personagens aí. Só que eu não tenho vontade de fazer. Então eu vou começar a fazer isso. Assim que eu terminar a parte 20, se ainda estiver bem pra poder gravar, eu vou tentar trazer aqui Ben e Dylan, no momento que eles se conheceram, tá ligado? E eu até pensei que a parte 20 ia ser o seguinte: duas coisas, já que é só uma página, ou o pessoal ia estar conversando sobre como Ben e Dylan se conheceram, tá ligado? Ou eles iam falar sobre o comecinho da historinha. Basicamente, o final da página ia ser um começo para próxima. Enfim, onde a história ia acabar é onde ela ia começar. E ia ser tipo um looping, tá ligado? Eu pensei em fazer isso, mas eu acho que não é uma boa ideia, não. Porque, sei lá, mano, ia ser só isso, tá ligado? Mas com essa ideia aí que eu pensei do Benny falar como se encontrar na escola, a gente poderia fazer uma continuação do projeto. Que seria um antes, tá ligado? Uma história antes dessa daqui. Ah, mas antigo, só faz algum sentido? Faz. Benny Dillon, quando eu comecei ela, tinha essa mesma ideia de ser isso mesmo. Benny indo pra. De ser o Benny e o Dylan enfrentando dois caras. Aí em algum momento eu pensei em fazer eles se conhecendo na escola. Eu pensei em fazer isso no passado. Que eles não se gostavam, viraram amigos depois, tá ligado? Que até o cabelo deles não era vermelho e azul. Porque o cabelo do Dylan não é azul, né? Mas enfim. Eu pensei em colocar que eles iam tingir o cabelo em algum momento. Por isso que ficou daquele jeito, que tinha caído tinta. E aí ficou desse jeito, tá ligado? Que até a pele tinha mudado também. Mas eu pensei melhor e eu. Não, só o cabelo mesmo mudando tá bom. E. Eu acho que é só isso que eu ia adicionar mesmo. Benny é uma história que eu fiz e foi a primeira história que eu inventei, eu acho. Por isso que eu queria trazer esse projeto de volta. Eu até pensei e eu queria continuar também, dando uma história pra eles que foi cancelado na época, eu queria continuar com isso. Eu até pensei em voltar com alguns projetos antigos também e juntar tudo em um só. Mas quer saber? Deixa isso aí pra ser Ben e Dylan. Se você fazer uma aventura pra cada personagem, pra cada história, poderia, mas ia dar um trabalho, então não vou fazer isso. Eu só vou fazer pra Ben e Dylan porque ela foi a primeira mesmo. Mas depois eu vou fazer meio que outras histórias pros outros personagens. Benedion tá deixando de ser Benedion, tá ligado? Porque tá virando outra coisa. Já era pro nome ter mudado, com 10 partes, já era pra historinha ser uma outra parada. Ou seja, é pra essa aqui ser a última. Mas o jeito que ela acaba, dá a entender que tem mais, tá ligado? Eu gosto de Benedion, só que se for pra colocar projeto em tudo, histórias em todas, vai dar trabalho, tá ligado? Esse projeto aqui não tem uma aventura ainda, é só os personagens falando. Sabe, aquela batalha que era pra ter,
Não teve ainda. Isso que é o problema. Isso que é o problema, tá ligado? É meio que como se fosse conhecendo os personagens ainda. Eu poderia ter colocado uma parte pra cada um, mas eu achei melhor, eu pensei melhor, eu acho que 5 páginas é muito. 4, eu acho que era melhor, tá ligado? E só que agora não tem como fazer 4 páginas, né, já que eu fiz 5 em todas. Enfim, poderia ter colocado que a primeira foi o piloto. Pra parte 11 em si, ser a última. Mas com o restante de páginas que sobrou, não sei se daria pra fazer uma história boa. Então essa história tudo é um piloto? É, a aventura não começou ainda. Eu poderia colocar que o primeiro, a parte um, é na verdade a zero. E a 11 em si é a última. Se for assim, beleza, porque seria bacana. Mas assim, eu já comecei a parte 11, já tem umas 2 ou 3 páginas, eu acho que não tá pronto pra, sabe, não dá. O que você quer dizer, antigo? Eu acho que vai ter que ter uma parte 12 e aí acabar na parte 12 mesmo. Eu acho que com 12 a gente termina bem. Porque são Benny, Dylan, Mary e Hillary. São os personagens principais. A parte um é do Benny. 2 do Dylan. 3 da Mary. 4 da Hillary. E aí continua. 5 do Benny. 6 do Dylan. Se bem que na verdade não, né? 5 era da Lane. 6 da Filomena. 7. Ah, um detalhe, você deve ter percebido, mas os meninos que não tinham nome agora tem. São Tommy e Carl. E eu escolhi por causa do GTA. Eu pensei aqui, eu vou colocar o nome de Tommy e Carl. E por quê? Porque eu pesquisei o significado de um bom nome para o nome do Benny. Eu queria um nome que fizesse sentido. O nome do Benny e que tivesse uma certa. Que fosse parecido. Benny e Lenny. Lenny é uma versão parecida do Benny. Eu pensei em colocar para ter desde o começo. Era pra ser aquele moleque mesmo, dos óculos escuros, tá ligado? Só que. Da cor vermelha lá também. Só que eu decidi que Lane ia ser o nome da menina que ia aparecer depois. Não sei por quê. Enfim, eu fiquei sem nome pro personagem de óculos escuros. Então eu pensei em um nome, fiquei pesquisando e eu descobri o nome chamado Tommy. É, que lembra um pouco Benny, só que em vez de ser 2 N's, é 2 M's, tá ligado? Ficou bacana, eu gostei. Assim como o Benny é um apelido, Tommy também. É, o nome do cara é Tomás, eu acho, se eu não me engano. É, o nome do Benny, eu acho que é Benjamin. É. E uma coisa que eu percebi também é que o nome Benny em si, eu acho que vocês já perceberam isso daqui, mas isso aqui tem uma certa inspiração em Cremon de Gumball. Se eu não falei, tem. Tem uma certa inspiração. Eu acho que tem alguns detalhes que dá pra perceber aqui, mas que eu vou deixar separado para uma outra parte, porque só sobrou 9 minutos e eu até agora não li a parte 10. Enfim, vamos nessa. Benny Dylan, parte 10. Episódio do Dylan. Então tá, né? Só pra saber, essa aventura é sobre o quê? Depois eu te conto. Agora não. Tá bom então. Encontraram com a menina ali. Oi, Lane. Oi, Mary. A Lane mudou o visual, cara. Nem parece mais ela. Amiga, eu amei o seu cabelo. É mesmo? Que legal, hein? Ô, Benny, você pode me responder uma pergunta? Aí os dois ali com ele, né? O Benny, Dylan, o Tommy e o Carl. É. Posso sim. O que você quer? Ah, por que você escolheu o nome Carl? É porque Tommy combinou. Já que eu lembrei do Tommy, sabe, do GTA, eu coloquei o Carl também. Foi os únicos 2 GTA que eu joguei, o Vice City e o San Andreas. Claro que eu joguei o San Andreas primeiro, mas enfim. Coloquei os dois aí e é isso. É isso. Perguntou ali, ô Benny, você pode me responder a pergunta? Ele falou, posso sim, o que você quer? Aqui vai ser um quadro de cada vez, porque parte nova, né, velho? Eu tô lendo e tal. Por que você chamou a gente pra cá? A Mary me convenceu a participar da. Bom, como posso falar? Participar da aventura da Hillary. Ah, tá. Eu achei que você não queria mais aventura. Eu lembro, olha o valor ali do lado. A exclamaçãozinha, mano. É a Mary, tá ligado? Quem que falou isso? Licença, meninos. Desculpa atrapalhar, mas é quisesse que fala. Ah, tá. Ah, oi, Mary. Oi, Dylan. Bonitinho, né, mano? Hã? Negócio de nada. Ó, eu vou deixar pra lá esse negócio. Aqui, ó. Nossa, minha garganta. Eu tomei café ainda. Caramba. Mary, vem aqui um minutinho. Tô indo, Dylan. Do que a gente tava falando mesmo?
Tá pensando ali, ó. Com licença, pessoal. Não lembro. A gente queria saber se podemos mudar o visual. Ah, tá. Mudar o quê? O visual. Eles querem trocar de roupa. Ah, sabe uma coisa que eu percebi? O visual, ele fica bem apertadinho aqui. Então eu acho que... Será que eles podem ler os balões também? Porque ele não entendeu o que era pra mudar. Isso é um detalhe que eu pensei. Será, mano, que os caras podem ler balão de fala? Será que os caras percebem os balões, velho? Eles querem trocar de roupa. Ah, beleza. 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 Beleza, podem ir lá. Aqui tem uma mudança, tá, galera? Eu coloquei o detalhe do headphone que não tinha antes. Eu poderia ter colocado a gola também, mas não quis colocar, não. Beleza, podem ir lá. Beleza, pode ir lá. É isso. É aqui. Tudo bem se eu mudar de peruca? Tudo bem se eu mudar de peruca? Tá bom, então. Se você quiser e te fizer feliz, então você pode trocar sempre. É uma frase do Benny, beleza. Você tem certeza? O Dylan que perguntou. Aí o Benny falou, tenho. Aí o Dylan perguntou, mas e a sua aventura? Aí o Benny falou, esquece, esquece isso, amigo. Ok, então. No momento, eu só me importo contigo. Por que você colocou a cena de romance? Não, pô! Não é romance, meu. É romance mesmo. É romance. É que vai fazer sentido depois, cara. Pô! Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu coloquei, acho que é só porque eu queria uma ceninha dos dois ali meio coladinho. Tá estranho isso, tá estranho. Mas vai fazer muito mais sentido depois, cara. Na minha cabeça, os caras têm que se amar. Não, brincadeira, não é brincadeira. Não, é brincadeira mesmo. Na minha cabeça, eu achei que ficou muito legal esse detalhe. Legal. Relaxa, relaxa. Eu sou hétero, pô. Eu gosto de chipar homem com mulher. É só aqui que eu queria colocar uma amizadezinha. E não é pra ter o romance mesmo. É só pra ser daquele tipo de amigo que se gostam e querem o bem do outro. Tipo, muito, tá ligado? Até mostra mais sentimento que precisava. Tipo, ô, velho, os caras são? Não, os caras não são, relaxa. Os caras só são amigos mesmo. Tá tranquilo. Os dois, tipo, gostam de mulheres mesmo. Mas o Dilo usa cabelo de mulher, eu sei. Hum, eu sei, eu sei, eu sei. Tá bom? Eu sei. Mas esquece, eles não são, tá? Pode ficar tranquilo, relaxa. Ah, que bonitinho. Pois é. Caraca, menina, não aparece assim do nada. É. Você precisa de alguma coisa, Mary? Na verdade, não. Eu só queria conversar. Ah, tá. Então vambora conversar, vai. Conversar sobre o quê? A Hillary tá ocupada arrumando o cabelo da Filomena. É. Você sabe. Você sabe a Filó? A menina que aparece. Você sabe. Você sabe a Filó? A menina que parece com o Dylan? Eu ia colocar que a correção ali é se parece. Eu ia colocar que o Dylan ia corrigir ela, mas eu tava com pouco espaço porque já estamos na última página. Então eu decidi terminar por aqui mesmo. Nossa, já é a última mesmo. Aí o Benny só de raiva falou que desinteressante. Eu queria muito colocar essa piada que o Benny fala que desinteressante pra ela, porque ela tinha falado isso um tempinho atrás, tá ligado? Tem algumas piadas que eu tô querendo colocar de volta também. Só não sei se vai dar. Tipo, os caras achar que o Dylan é bonito por causa da peruca. Já que eles vão mudar de visual, eu não falei isso ainda, mas eles vão mudar, eles estão querendo mudar de visual, vai mudar um pouquinho do cabelo. Inclusive, eu já vou mostrar pra vocês a mudança do visual do Benny. Eu vou mostrar rapidinho aqui, tá ligado? Enfim, que desinteressante. Você prestou atenção no que eu falei? Calma, pô. É claro que eu prestei. Sei. As meninas estão mudando os visuais para a aventura. E vocês? E vocês? Vocês querem mudar de visual também? Hum, tá, pode ser. Ok, quero. Aqui, galera, coloquei desse jeito, mas era pra ser a frase do Benny primeiro, depois a do Dylan, e aí a da Mary. Falando assim, tá, pode ser, quero. Ok, eu vou mudar esse negócio. Quero fazer um detalhe que eu fiz só em. Cadê minha caneta? Um detalhe que eu fiz só em As Crianças Antigas. Que dá pra usar esse negócio também. É assim, ó. Pera aí, é melhor olhar pelo negócio aqui. Pelo HQ, que vai ficar melhor pra mim. 2 e 3. Sabe o que eu poderia fazer também?
eu poderia só aumentar o balão de fala dele. Colocar que ele fala junto com o Benny. Não, não ia fazer sentido. Eu poderia colocar assim, ó, riscar assim, pra mostrar que esse balão e esse estão ligados. Igual os dois. Mas ia parecer que é uma frase do Benny. Eu faço isso pra quando é complementar o balão que já tinha colocado. Eu tive que fazer isso também, de complementar no outro, na parte 11, porque não sobrou, né? Eu acabei errando alguns detalhes. Aqui, ó. Benny Dillon parte 11. Eu vou mostrar rapidinho, galera. Na verdade, eu vou deixar para mostrar o visual novo do Benny na parte 11 mesmo. Porque não tá aqui. Eu costumo colocar só na primeira página. E só a primeira que tá completa com esses detalhezinhos aqui, que eu decidi que ia ser esses. Cada parte eu tento colocar uns detalhes diferentes. E desse aqui eu coloquei esse aqui. Porque eu esqueci que era para colocar um detalhe diferente. Eu já tinha colocado esse detalhe. O mesmo detalhe da parte 10, ó. Isso, já tinha colocado. Enfim, então eu decidi adicionar esses detalhes aqui. Eu achei que ficou bonitinho, mano. Alguns ficaram tortos, mas até que ficou legal. E é isso, galera. 29 minutos de vídeo, contando o comecinho, deu meia hora. E as próximas partes vão ser menores. E por quê? Porque eu vou mudar o formato. Eu falei que ia mudar e eu vou mudar. Eu falei que ia mostrar as crianças antigas, eu vou mostrar as crianças antigas. Não vai nem mostrar o visual? Tá bom, meu? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá na página 2. Ó o Benny aqui. Ele vai ficar com essa blusa agora. Tem até um negócio. É isso que tem de Benedilo? Não, meu querido. Eu tô na parte 3 aqui, a página 3, ó. E se for pra terminar nessa página mesmo, na 11, na verdade acho que eu vou deixar a 12 pra ser a última, eu vou ter que adicionar mais coisa. Ó, ainda tô desenhando. Bom, eu vou ter que adicionar mais coisa, qualquer coisa. Como assim, antigo? Eu vou ter que colocar, eu não lembro o que era pra eu colocar. Se for pra adicionar mais detalhe, eu vou ter que adicionar... Eu não lembro o que eu tava falando. Ah, se for pra colocar mais uma, mais uma parte, na verdade, isso que eu tava dizendo. Se for pra colocar mais uma parte, eu vou ter que tentar fechar nessa parte aí, mano. Deixa eu contar aqui. São 12. São 19 partes que vão ter mais uma página. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quanto que é 7 vezes 5, galera? Ah, pera. 7, 14, 21, 28. 35 páginas. A tabuada do 7 eu sei de cabeça. São quantos, então? Ai, caramba. Galera, tô aqui de volta. Apaguei um vídeo, agora tem mais 34 minutos pra gravar. Olha que maravilha. Uma coisa que eu percebi só agora é que eu vou ter que editar esse vídeo. Ou seja, vou ter que apagar mais coisa. Vou ter que apagar. Você pagou um vídeo importante, antigo? Não, é um vídeo meio... É um vídeo nada importante que eu ainda tinha guardado por alguma razão. Deletei. Eu joguei fora. Vamos pegar aqui a HQ. E o que você tá falando sobre Benedinho? Bom, é a parte 10. Até é bom ele ficar maior. Não acredito nisso. Ah, tá. Achei que tinha sujado a HQ. Bom, aqui, galera. As crianças antigas. É isso. Eu não vou mostrar ela toda. Eu só vou mostrar página por página. Não é a mesma coisa? Eu vou mostrar rapidinho aqui. Aqui, ó. Ela tá assim no momento. Tá bom? Tá legal? Aí tem uma página. Beleza. Outra. Beleza. Outra. Ah, uma coisa que eu queria falar. Eu não colori nada, galera. Porque eu só tava colorindo a página 1. Mas eu desisti. Porque eu queria mostrar a HQ toda desenhada primeiro. Aí depois colori. Tá ligado? Eu queria terminar tudo. Eu decidi que eu ia terminar tudo de desenhar. Eu ia terminar. Calma. Eu ia terminar de desenhar tudo primeiro pra depois colorir. Depois colorir. Enfim. A HQ ficou pausada durante um tempo. Ficou em hiato. E eu decidi que ia ficar parado por um tempo mesmo. Por quê? Porque eu não tava afim de colorir. Eu acho que era por causa disso. Agora eu tô afim, então eu vou começar a colorir e eu vou continuar desenhando. E é isso. Vai colorir? Eu vou colorir. Eu vou colorir. A primeira página, eu tava começando a colorir, eu não terminei. E agora eu vou terminar de colorir, né, mano? Começando hoje mesmo. Termino hoje, amanhã eu continuo colorindo e... Sei lá quando que eu vou terminar esse negócio, velho. Bom, é isso. Eu acho que não tem mais nada pra falar, não. Ai, caçamba. Será que já estamos perto do final, velho? Da HQ? É, eu acho que sim. Você poderia falar de alguns assuntos, né, Tico? Quando você tava mostrando aí. Qual assunto eu falo? Ué, Benny Dillon. O que tem Benny Dillon?
Só esse projeto que vai ser feito? Não tem outros, não? Ah, é, né? As histórias que eu cancelei. Benedino foi o primeiro projeto que eu fiz, galera. Que eu comecei mesmo com meus personagens e tal. Personagens que eu inventei. Só que, e bem tempo depois, tipo, eu fiz muitos projetos que eu cancelei. O primeiro que deu certo foi As Crianças Antigo. Por isso que eu tô fazendo uma versão especial de 10 anos para eles. Só que assim, eu poderia fazer também os projetos que foram cancelados, dar história para eles. Uma coisa que eu queria fazer, tava pensando em fazer, é nas versões alternativas de As Crianças Antigo, né? Colocar eles lá. Eu pensei nisso agora, na verdade, porque o que eu ia fazer são os possíveis finais, as possíveis versões que eles tiveram. Sabe, as versões que tinham naquela série não fizeram sentido. É claro que eu não vou apagar todos. Eu vou basicamente mudar para fazer sentido porque que eles estão lá. Tipo, se tem uma versão que são famosas, explicar por que eles são famosos, tá ligado? Por que eles ficaram assim mesmo. Entendeu? É o que eu pensei em fazer. Já que eles são famosos, vamos colocar eles para ser famosos, né? Explicar o porquê que eles ficaram famosos. E é isso. Só isso? É. Esse vídeo aqui tá longo, né? É, mas é especial de um ano, né? É, você tem razão. Especial de um ano pode até ser mais longo mesmo. Ah, é sem contar que é o primeiro vídeo que eu posto nesse canal com 24 anos. Eu já fiz aniversário. Olha que legal. E chegamos no final da HQ. São 22 páginas? São. E no final sobraram só 8, mano. Onde eu... Bom, tô pensando em colocar um extra. Uma mini historinha, um curta, falando de algumas coisas. Aqui, ó. A última página da HQ4. E é isso. E aqui eu tô pensando em fazer duas coisas. Ou eu coloco que a história continua, ou eu coloco As Crianças Antigo e HQ. Esse detalhe é mais legal, na verdade. Acabei de pensar nesse detalhe. Vou fazer isso. As Crianças Antigo. HQ, tá ligado? O que vai acontecer nessa história? Eu vou falar. Já que vai demorar um tempo pra fazer, eu vou desenhando enquanto eu vou colorindo. O que vai acontecer é o seguinte. O Emanuel pegou a HQ. Esse cara pegou a HQ. O plano era colocar a HQ pra ele, porque ele ia pegar a HQ, ele ia aparecer em um outro lugar. Nisso, que ele aparece em um outro cenário, uma coisa que eu não tinha pensado nisso. HQ10, ele também pega uma HQ, ele vai parar em um outro cenário. Aqui, ele vai pegar essa HQ e vai parar onde tem a HQ0, a historinha. E eu vou explicar como é que vai ser a história. Porque pode ser que eu mude, pode ser que eu demore muito pra fazer, então eu já vou falar aqui. O Manuel, ele vai aparecer em outro lugar, onde ele vai encontrar a HQ dele. HQ zero? A HQ, que acompanhou ele boa parte da história. Basicamente, ela lembra de todas as aventuras que ele fez, os personagens e tudo mais. Eu acho que ela lembra. Ou é isso, ou ela lembra de As Crianças Antigas em especial. E ela colocou ele lá para ele dar as ideias, né? Enquanto ela reorganiza. O que eles vão fazer é consertar o projeto. Ela vai comentar que sabe o que ele passou, porque ela estava lá, sentiu o que ele sentiu também, então ela entende os motivos dele. Só que ela queria o projeto, sabe, continuasse, tá ligado? Ela entende por que ela continuou com o projeto então. Na minha cabeça fazia mais sentido. Basicamente ela explica que, sabe, que lá no fundo ele queria continuar com o projeto também. Só tava exausto. Porque na HQ 0 mesmo, ele colocou que em breve o projeto ia voltar. Ele falou isso. Que ele queria continuar com o projeto no futuro. O tempo passou e o projeto voltou. E o que acontece, galera, é que no tempo que ele ficou lá, ele não tinha lembrado das memórias dele quando ele apareceu. Ele só lembrou depois. Tem um detalhe ali que mostra que ele lembrou depois. E aí ele percebe também que as coisas foram mudando. Ele tá percebendo isso na HQ3. O que ele percebeu é que a história não é mais sobre ele. É sobre um outro personagem. E nisso, eles vão começar a mudar o projeto para ser sobre um outro cara mesmo. E o que vai acontecer? Eu tenho algumas ideias em mente, tá ligado? De que a HQ e o Emanuel, eles vão virar outros personagens, tá ligado? E... E tem um detalhezinho aqui fofinho. O restante a mamãe resolve. Ele é basicamente o pai das HQs e ela é a mãe. O que vai acontecer? Os dois vão virar personagens da série e vão acompanhar as crianças, tá ligado? Pra fazer uma história melhor mesmo.
que não fique tão bagunçado quanto era as crianças antigo. Meio que os dois já estavam ali acompanhando e os dois vão fazer a história melhorar, basicamente. Ela sendo HQ e ele sendo o cara que criou as HQs. Vai ser bem fofinho esse detalhe aí. O que eu queria mesmo, mano, é dar um jeito de fazer esse projeto logo. As crianças antigas tá caminhando para se tornar as crianças novo. O que é esse projeto? Um novo projeto onde os personagens vão estar melhores, onde não só a aparência deles vai mudar, mas até como eles são por dentro, tá ligado? Eu quero mudar o projeto, fazer uma história que faça sentido, porque um dos motivos de eu ter destruído as HQs na história é porque eu não estava satisfeito com o que era, com o que tinha se tornado. Uma coisa que eu pensei em fazer é que quando esse personagem mudou, ele tinha esse visual, aquele visual roupa vermelha, tá ligado? Ele tava olhando ele mesmo do passado, só que ele mudou e começou a usar roupa azul. E uma coisa que mudou nele é que ele se tornou alguém que nem ele mesmo gosta dele, tá ligado? Ele não gosta da HQ porque não gosta de quem ele se tornou. Ele não consegue fazer um projeto legal porque ele, sabe, ele não tá legal, entende? Depois de um tempo naquela sala, sozinho, só com a HQ dele, ele refletiu. Passou muito tempo, ele amadureceu. Ele foi de alguém que tinha 14 anos para agora ter 24, que nem eu. E o que mudou? O que mudou é que o personagem, ele sabe como fazer um projeto melhor agora. E com ela ele vai fazer um projeto melhor. Eles vão fazer personagens melhores e não vai ser mais sobre ele. Vai ser sobre um outro personagem. Lembra que ele destruiu o HQ porque não era sobre ele, tá ligado? Antes era. Tinha algumas coisas dele no começo. Aí com o tempo foi mudando e se tornou uma história que, sabe, ele não tinha vivenciado essa história. É uma coisa da cabeça dele. Ele vivenciou outra história. E o que aconteceu é que ele destruiu o projeto porque ele não gostou do projeto. E no final aparece que ele pegou um HQ lá e até estava escrito Eterno Líder na HQ 10. Eu não sabe até Unida foi um canal que eu tive, que também foi deletado, assim como o projeto também foi destruído. A HQ e o canal eram coisas que ele não gostava. E no final ele vai trazer os dois projetos em um só. E nisso, a história vai melhorar, ela vai ficar melhor. E o que eu quero dizer é que o projeto está se consertando aos poucos. Por isso que teve tantas mudanças. Ela meio que trouxe as crianças antigas para ser igual ao que era antes, só que com o novo formato. E conforme foi mudando, a história foi mudando. Essa HQ não tem nada a ver mais com o que era HQ 4, mas ela tá encaminhando. Tem uma personagem aqui, galera, que ela era para ser secreta. Ela não existia nessa HQ aqui. A capa é a mesma, mas ela não existia aqui porque na minha cabeça ela aparecia quando eles estavam dormindo, tá ligado? Por isso que ninguém encontrou ela, mas na verdade ela não existia. Agora ela existe. Por quê? Vai fazer sentido depois. A HQ, ela criou algumas versões dela. Não, não versões dela. É como se ela tivesse criado as próprias filhas dela para cuidarem da HQ. Ela é a versão nova. Ou a versão antiga, sei lá. Eu não sei o que ela é ainda, mas ela criou algumas versões dela. A versão Reborn, que é basicamente trazer um projeto de volta, que foi destruído, traz exatamente igual, tá ligado? Ela tem, eu não sei se é uma filha dela, eu acho que é só uma das coisas que ela consegue fazer. Eu ainda não tenho certeza do que é essas HQs, do que são, na verdade. Mas enfim, tem a versão Reborn, que traz projetos que foram destruídos de volta. A versão clássica, que basicamente eles pegam. É como se. A versão clássica é como se fosse a HQ 1 que vocês encontraram ali. É basicamente o mesmo projeto, sem mudar a história. A versão remake adiciona coisas novas, mudando o visual e mudando alguns balões de fala, tá ligado? É isso que muda no remake. A versão reboot basicamente dá um novo começo. Eles vão para uma nova aventura. E a versão retcon muda toda a historinha. Não são essas histórias? Meio que são. São praticamente. Ela pegou a HQ1 e foi mudando. Por isso que a 1, 2, 3, 4 foi mudando. A HQ5 eu ia colocar aqui no finalzinho, essas 8 páginas. Mas o que eu decidi fazer depois. Eu vou falar essa história, mas não sei se vai dar certo. Aqui acabou na HQ4. Aí vai ter o extra. Eu vou pegar um outro caderno e fazer 4 HQs de novo. A primeira que eu vou fazer vai ser a HQ 5, só que com ela vai estar a HQ 1 também. É a 5 e a 1. É como se fosse a HQ 5, só que a 1 juntas. Vai fazer sentido quando eu fizer ela. Eu não tenho ideia como eu vou fazer ainda, mas é para ser a HQ 5 e a 1 juntinhas. Eu sei que a conta não vai bater, porque era para ser. São 10 HQs e são 5. E. Sabe, era para ser HQ 1
com a 6, HQ2 com a 7, era pra ser. Mas a conta não bateu, terminou na quarta HQ. O que eu decidi fazer, na verdade, é o seguinte, rapaziada. Eu tô ficando já cansado de tanto gravar. Tô aqui há mais de meia hora, mano. A HQ5, ela vai juntar com a 6. Com a 1, perdão. A HQ5 vai juntar com a 6. E a HQ6... Pera aí, não fez sentido. A HQ5 vai juntar com a 1. A HQ6... Não consegue, né, antigo? Já sei como explicar. Esse caderno eu fiz 4 histórias, cada um com 22 páginas. 22, 44, 66, 88. Sobrou 8 páginas, né, que são 96. Essas 8 são um extra. Eu acho que vão ser... Eu não sei como é que eu vou fazer ainda para dividir essas 8 páginas, mas é um extra. Eu pensei em colocar aqui 5 páginas dela. É uma história. E os outros 3 é o final da HQ4. O quê? Eu pensei, será que eu coloco aqui 4 páginas são uma coisa e 4 páginas são o final de cada uma das HQs? Tipo, HQ1 tem uma página para ser o final dela, HQ2, uma página para ser... Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Só que eu pensei em fazer na outra vai ser o seguinte, já que lá vai ter 4 páginas, 4 partes também, 4 HQs e 8 páginas que vão sobrar, dessas 4, a primeira vai ser HQ1 com a 6. Não, perdão, 1 com a 5. A segunda vai ser HQ2 com a 6, 7 e 8. Por que todas elas? Porque HQ 6, 7 e 8 tem o mesmo nome, Dimensões e Realidades. Parte começo, parte 1, começo, parte 2, meio, parte 3, fim. A diferença é que mano, a diferença é que ela é muito maior do que precisava ser, né, mano? A gente não precisava de 10 versões alternativas. Eu só queria que tivesse 10. Mas não, eu coloquei 10. Aí o que eu pensei em fazer? Eu vou juntar todas elas e talvez mostrar apenas uma versão alternativa. Uma coisa que eu queria já fazer um tempinho é, em vez de colocar que cada 10 crianças, tipo, cada versão alternativa tem 10 crianças, cada versão alternativa tem uma ou 5, tá ligado? Por quê? Porque eu acho que o grupo principal das crianças não são os 10, são 5. Por isso que faz sentido ter acabado a primeira temporada na, na HQ5, tá ligado? E outra coisa, lembra que eu tinha comentado que cada HQ é de um personagem? Então, a HQ1 é do Emanuel, a HQ2 é do parceiro dele, a HQ3 da amiga, a HQ4 da mestre, a HQ5 é do caçula, né? É o caçula. Seria tipo irmão caçula? Poderia ser. Ou ser de criança, porque é uma versão criança? Poderia ser. E o que eu pensei em fazer? O Emanuel, esse cara, é uma coisa que eu tô pensando em fazer pra fazer sentido. Ele tem um irmão mais novo, tá ligado? Por isso que faz sentido que aquela criança tava na historinha. O que eu quero dizer? As crianças antigas é como se fosse um sonho. Ah, antigo, você não meteu essa. Não, calma, deixa eu explicar. Ela é um sonho e ao mesmo tempo não é. Imagina que toda aventura que teve, algumas coisas fazem sentido e outras também fazem. Tudo faz sentido, só que ela tá embaralhada, porque o sonho é confuso, tá ligado? Hoje mesmo eu sonhei que eu tava com alguns youtubers, tá ligado? Tipo, eu sonhei que eu tava tipo, um youtuber tinha feito um jogo e os caras estavam lá. E eu também tava gravando com eles, tá ligado? É como se fosse um sonho. Tudo isso tá confuso. Porque acho que ele tá confuso. Ele nem sabe mais quem ele é. A aparência dele, tá ligado? Ele não reconhece, não se reconhece mais. Ele usa óculos agora, ele já tem bigode, ele cresceu. Ele usa essa roupa aí de um colégio que ele nunca estudou, que realmente eu ainda tenho essa blusa, eu acho. Que é de um colégio que eu nunca estudei mesmo e usava no colégio, mano. Enfim, eu tinha uma blusa de um colégio e a camiseta e a calça da escola que eu estudava, do colégio que eu estudava. Não fazia sentido mais. Eu não tava fazendo sentido. Enfim, sem contar que eu tava deixando de desenhar pra poder focar no meu canal, tá ligado? Uma coisa que não fazia sentido. Eu desenhei desde a infância. Eu tava mudando demais, mano. Eu tava deixando de ser o cara de antes. Enfim, eu tava mudando. O projeto também tava. E com isso já são quase uma hora de vídeo. O vídeo pode ficar com uma hora, vai. É especial de um ano, então tudo bem. O que eu decidi fazer é o seguinte, para as crianças antigas. O projeto, a história, é o Emanuel. Ele cresceu. A história tá toda confusa. Essa HQ é como se fosse a última de As Crianças Antigo.
porque é HQ 12, né? Porque a 11 é canônica. Aquela HQ lá eu acho que é canônica. O que aconteceu é o seguinte. Caraca, é verdade. Galera, HQ 10, ele tinha pegado o HQ e tava mostrando lá Eterno Líder, tá ligado? Que é o meu canal. HQ 11 ele começou apresentando, é como se ele fosse um youtuber já, gravando vídeo. E HQ 12 é essa, onde ele acordou e percebeu que tudo tá diferente, porque a HQ meio que resetou. E ele também voltou pra lá. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai se tornar um personagem, ele já é um personagem nessa historinha. E na HQ, na próxima, ela não vai ser HQ 13. Esse aqui é o final. Eles vão fechar as crianças antigas aqui. Eu acho que vai ter um HQ, uma página final aqui. Então acabou aqui na HQ 4, mais ou menos, que quando eu fizer um novo caderno, quando eu pegar um novo caderno para poder desenhar, eu vou começar na HQ 5, só que ao mesmo tempo que a HQ 5, ela é a primeira de um outro projeto. Ela vai ser uma versão da HQ 1 com a HQ 5. E eu vou chamar ela de versão clássica. A HQ 2, tipo, as crianças clássicas. A HQ 2 vai ser as crianças clássicas, porque eu vou colocar a mesma história que tinha. O que eu vou tentar fazer? Pega a HQ 1, 2, 3, 4 e 5, coloca tudo em uma só. É como se fosse isso aí, só que na verdade é a HQ 1 e a 5 juntas. Antigo, tá fazendo sentido isso. Cara, a HQ1, o que que tinha na HQ1? Ele ia pra escola, não tinha? Encontrava com os amigos. O que tem na HQ2? Ele encontra com os amigos. É isso. HQ3, ele vai pra escola. É isso. HQ4, ele tá com os amigos dele ainda. Ah, mas ele tem um sonho lá. É verdade. É, mas o que tem de interessante? Ele assiste um filme. É isso. Ele não assiste o filme da HQ1, mas dá pra entender que ele é uma coisa que ele pode fazer com os amigos. E HQ5, ele joga jogo com os amigos ainda. É isso, pô. Ele joga videogame. No final das contas, até aparece outro personagem lá, mas, mano, HQ1 também aparece alguns personagens novos. É basicamente a mesma coisa. Essa é a versão clássica. Já HQ6 adiante, os caras só focam em versões alternativas, mano. Porque tem isso, desde HQ6 mostra uma versão alternativa, HQ7 também tem, 8 também tem, 9 ainda tem, e na 10 continua tendo, se eu não tô enganado. Basicamente, é como se fosse um outro projeto, é uma outra história. Tá ligado? É por isso que faz sentido falar primeira temporada e segunda. Porque na segunda foca em versões alternativas. Nem foca mais as crianças antigas. Quando estão falando com os personagens lá, é sobre a chefe dos heróis e aquele mestre lá dos caras. Não faz sentido mais, tá ligado? Não é mais sobre eles, é sobre uma outra galera. Por isso que faz sentido chamar de primeira temporada aquilo. Então essa é a segunda? Não, pera. 1 a 5 a primeira temporada. 6 a 10 é basicamente uma segunda temporada que é focada em outra coisa. Aí a gente tem HQ 11 junto com isso aqui, que é a terceira. Sabe o que dá pra colocar? Que HQ 11 é o episódio piloto disso aqui. Dá pra colocar que é isso. HQ 11 seria o piloto dessa. É uma ideia que eu tive agora. HQ 11 é o piloto dessa daqui. Cara, muito bom. Porque aquele projeto não tinha piloto, né? Agora tem. Se bem que HQ0 é como se fosse o piloto também. Por isso que tem dois nomes, HQ0 ou HQ11. Ela, ao mesmo tempo que é o piloto do. Nossa, não faz sentido isso. Acho que ela não é o piloto de As Crianças Antigo. Ela é o piloto desse projeto aqui mesmo. Mas é ao mesmo tempo, é uma continuação. Cara, ao mesmo tempo que ela é HQ0, por ser o piloto dessa, ela é HQ11 porque é a continuação da 10. Faz todo sentido agora. Agora faz todo sentido. E essa aqui é HQ12 porque ela fecha As Crianças Antigo. Por isso, mano. E ao mesmo tempo que ela é HQ12 porque ela fecha aquela HQ lá, o projeto, ela fecha aqueles projetos antigos que dá um final mesmo pra todo mundo. Um final bom, eu acho, porque fechou, porque não vão mais fazer mais nada desse criança antigo. Mudou tudo. Eles vão fazer uma história focada em outros personagens. O que você quer dizer antigo? Lembra esse personagem? Ele vai aparecer só até aqui. Porque depois, no outro caderno, vai ser outra coisa. Não vai ser mais sobre ele. É por isso que fechou o projeto. Deixou de ser sobre ele, é verdade. Ah, é por isso que não é mais as crianças antigas, galera. Vai virar outra coisa por causa disso, porque não é mais o foco nele. Vai ser o foco em outra criança. Imagina o seguinte, que o caçula, ele cresceu, ele virou o Emanuel. Só que ele vai ter outro nome, Marcos, é o nome que eu queria pra ele. Basicamente, é pra ser isso. É pra ser? Mais ou menos. Ou é essa ideia que eu vou fazer, ou mostrando como foi a infância desse cara. Separando em tipo a versão clássica, ele tendo 10 anos,
A versão remake, ele tendo 11, tudo nas férias. A versão reboot, ele tendo 12. A versão retcon, ele tendo 13. E tendo uma última versão, onde ele tem 14. As férias dos 14 anos. Que aos 14, eu comecei a desenhar. Eu já tinha essa aparência. Porque quem não sabe, eu comecei a escrever antigo aos 14. Ou seja, pode mostrar no final ele com a HQ dele. O que quer dizer antigo? São 22 páginas que mostra as férias dele com 10 anos. Imagina o seguinte: janeiro, dezembro. Dezembro as férias. Ele fez aniversário mais ou menos aqui, em julho, mais ou menos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Devia ser 6. Ah, mas é mais ou menos isso. Imagina que aqui tá janeiro, aqui tá dezembro, aqui estão as férias. E o meu aniversário é em julho. Mais ou menos um dos dois aqui. Então, acho que é mais pra cá, mas tudo bem. Então, imagina isso. HQ1. Se passa aqui. Fiz 10 anos. Férias dos 10 anos. Tá ligado? HQ2. Se passa aqui. As férias dos 11 anos. HQ3. Aqui. Férias dos 13 anos. HQ4. Aqui. Férias dos 14. Peraí, na verdade, as férias dos 10 anos. É HQ1. Dos 11. HQ2. Dos 13. Não, dos 12. HQ3. Dos 13. HQ4. Férias dos 14 anos. Na HQ5. E ela vai ser mais curta, com apenas 8 páginas, porque aos 14 eu já tinha começado a desenhar. Já? Já. Já, eu comecei em abril, eu acho. Abril de 2017. Eu ia fazer 15. A conta não bateu. Porcaria! Tá, eu vou ter que melhorar isso daí. Basicamente, a última HQ é eu pegando a HQ e falando que agora eu voltei, eu comecei a desenhar. Ou é isso, ou é antes de fazer HQ, onde eu já tava pensando no que eu ia fazer. Sabe o que eu pensei, galera? A versão clássica, ele já tinha vários amigos, ele tava tendo muitos amigos. Só que lembra que ele falou que cada HQ, que na HQ 10 ele falou que ele ia perdendo os amigos antigos conforme ia fazendo novos? Então, colocar isso na historinha. Que lá na HQ 1 ele tava cheio de amigos, HQ 2, um pouco menos, HQ 3, um pouco menos, 4, um pouco menos, e HQ 5 ele tava sozinho. Onde ele só pegou a HQ dele e decidiu desenhar. Eu acho que é isso mesmo. E lembra que ele se colocou na na HQ 10? Então, no ano que eu fiz, sabe, aniversário, ou é antigo, todo ano você faz aniversário. Eu sei, eu quis dizer 14 anos. No ano que eu fiz aniversário de 14 anos, não, pera, não. Em 2017 eu fiz 15 anos. Eu já tava, eu gravei tanto que já tem, tipo, mais de uma hora mesmo. Eu já tava tentando lembrar o que eu tava fazendo. No ano que eu fiz 14 anos, 15, no ano que eu fiz 15 anos, foi o mesmo ano, 2017, né? Que eu fiz da HQ 1 até a 7. Aí em 2018 eu comecei a fazer HQ 8. Eu fiz HQ 8 lá. Eu sabia que eu já tava fazendo HQ 8 acho que desde o final de, de 2017. Eu acho que eu tava fazendo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: 2018 eu fiz acho que HQ 8, 9 e 10. Na 10 é onde esse personagem aparece, tá ligado? E foi feito em 2018. Mesmo ano que eu fiz que eu comecei meu canal do YouTube. Mesmo ano que o projeto acabou, né? Que finalzinho ali, eu até tentei fazer a HQ11 em 2018. Aí eu terminei ela no final de 2019. Eu comecei final dos 2018, terminei final de 2019. Eu nem colori ela. Meio que eu tava cansado de desenhar. Já queria mudar de projeto para fazer outra coisa. Então eu acho que nisso que eu tava gravando o vídeo, naquela HQ eu já tava jogando. Ou seja, naquela HQ eu já tinha criado meus personagens na internet. Ou seja, faz sentido eu colocar que eles foram aparecendo na HQ. E as crianças antigo depois. Faz sentido. Isso tudo é pra falar o que, antigo? Como é que vai funcionar a próxima HQ? Aqui, na verdade, antes de falar da próxima,
Ele vai encontrar com a HQ, ela vai falar que sabe o que ele passou e tudo mais, e sabe que ele quer voltar a desenhar. E aí queria que ele voltasse a desenhar. Ele mesmo se isolou, ela trouxe o cara de volta. Ela trouxe o cara de volta pra poder continuar com o projeto. E aí ele falar o que ele tinha vontade de colocar. E aí a galera criar uma história melhor. Essa aqui vai ser a última dele, porque não vai ser mais focado nele. E a próxima vai ser focado em um outro personagem. Mas não vai ser ele ainda, Emanuel? Vai. Mas não é mais sobre criar uma, sabe? Não é mais sobre as coisas antigas. É sobre ele. É algo diferente. Eu não sei como falar isso pra vocês, mas é diferente. Porque vai ser meio que mostrando toda a aventura que ele teve. E é claro, eu vou pegar todos os personagens que tinha, todas essas aventuras que rolaram, e tentar linkar com o que tinha aqui. Tentar explicar como foi. Tipo, por que que existe tantos grupos diferentes? Tentar explicar isso. Ah, quais eram os amigos que ele tinha na sala de aula? Tentar explicar também. Ah, qual foi a aventura que ele fez na casa dos primos? Que ele falou que tinha uma aventura pra terminar e qual era? Tentar explicar. Tudo isso que não faz sentido, eu quero explicar. Mas antes de mostrar isso tudo, eu vou fazer vários vídeos explicando um monte de coisa. Do tipo, tipo, HQ1, tipo, quem é a chefe dos heróis? Ou quem são as crianças? Fazer vários videozinhos curtos assim, tentar explicar, pra eu mesmo entender o que são os personagens e eu deixar explicadinho aqui. Falar, galera, tô aqui pra explicar quais são os grupos, pra eventualmente fazer um novo projeto, né? A nova HQ, onde a gente vai explicar onde a gente vai deixar tudo arrumadinho. Quem são os personagens que estavam lá? Tipo, quem são cada um? E até revelar o nome, porque eu tive que censurar, né? Mas revelar o nome não real, mas o nome que os personagens vão ter. Ou seja, eu vou consertar a HQ. Colocar o nome para cada personagem, uma aparência melhor, eu acho. Colocar quem é parente de quem, da onde vieram, que aventura estão fazendo. Basicamente isso. Quem são os grupos, tá ligado? Basicamente isso daí. E claro, eu vou pegar os projetos antigos que eu tinha feito para colocar aqui. Ou seja, Ben e Dylan vão aparecer. Se bem que eu já imagino que o Ben seja o mestre preto. O que você quer dizer? O vilão da série. Se bem que é revelado que ele não é o vilão. Enfim, o mestre que usa uma roupa lá da cor preta. Eu chamava ele assim porque eu não tinha criatividade para nome. E hoje em dia você tem? Bom, a chefe dos heróis virou chefe das crianças. Eu acho que eu tenho. Eu acho que não. Talvez não. Ah, galera, vocês entenderam. Eu vou basicamente consertar o projeto. É pra ser isso. Depois de muito tempo, consertar as crianças antigas. Eu achei que colocando detalhe pra caramba eu tava consertando. Isso vai ter um diálogo, ó, eu acho que eu vou colocar um diálogo assim, do Emanuel com a HQ. Essa aqui não é ela, tá? Tá? Essa aqui não é ela não. Ela vai comentar que achava que queria que... Essa aqui é ela, eu acho. Ela vai comentar que acha que seria melhor desenhar, sabe? Que tipo, ela achava que colocar mais detalhe ia melhorar o projeto, mas acabou que não. Aí ela queria umas dicas do cara ali pra saber o que ela poderia fazer. Aí ele explica, tá ligado? Vai explicar algumas coisas e os dois juntos vão fazer um projeto melhor, onde não tem tanto detalhe, mas é melhor. Não vai ter mais detalhe na próxima HQ, já que é meio como se fosse um remake, reboot, sei lá, é um novo começo. O personagem, os visuais podem ser simples. Igual o Ben Dylan, que não é tão simples porque é o começo deles. Mas conforme o tempo foi passando, foi colocando mais detalhe. Quer dizer que vai ter mais detalhe cada vez que eu faço uma HQ? É, mas a cada vez que eu recomeço, o negócio vai voltar a ser simples. Porque, pô, se toda a historinha tiver colocar detalhe pra caramba, vai ser complicado pra mim. Enfim, muito obrigado por ter acompanhado. Cara, esse vídeo foi bom, mano. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito esse ano. Sem zoeira. Foi um dos que eu mais gostei. Eu falei pra caramba, mano. Foi tipo o vídeo lá especial de 9 anos de As Crianças Antigas. Falei muito, mas foi bom. Cara, esse canal aqui tá pegando. Tá se tornando mais especial pra mim. Antigamente era tipo, vou gravar uns videozinhos aí e vou postar. Agora é só, caramba. É uma oportunidade pra falar o que eu quiser sobre o meu projeto. E ainda mostrar os desenhos que eu tô fazendo. É muito bom, cara. O único problema é a frequência. Mas agora vai mudar, porque eu vou fazer videozinhos menores, uns 10 minutos no máximo, talvez um pouco mais, onde eu vou explicar cada coisinha. Eu já queria fazer esse negócio de teoria há um tempão, explicando, o que será
O que que era esse personagem aqui, cara? Por que que ele apareceu aqui do nada? Ou por que que não existe uma versão dessa personagem? Eu basicamente explicar tudo isso e não vou falar sobre esse projeto em si, vou falar sobre os projetos antigos, começando da HQ1. E talvez voltar até com algumas histórias que eu tinha feito no passado, tipo coisas que eu não gostei em As Crianças Antigas. Tô pensando em voltar a fazer isso. Só que dessa vez colocando mais detalhe, coisas que eu realmente não gostei. Falar que, galera, eu não lembro da parte 1, 2 ou 3, mas dessa vez eu tô aqui para trazer a parte 4, falando algumas coisas que eu não gostei com um novo formato, porque eu amadureci, eu cresci, eu tinha desistido desse projeto, dessas ideias, mas agora eu voltei. E já que são 10 partes ainda, vou voltar com as 10 partes. Só que eu vou tentar adicionar mais coisa. Eu fazia antes de pegar cada partezinha, cada 4 páginas e falar coisas que eu não gostei. Mas em algum momento eu fui lá, mudei e decidi colocar coisas que eu, sabe, não gostei no geral, eu acho. Aí falando por 10 minutos. E eu vou fazer isso, vou voltar a fazer isso. Claro que não vai ter um foco, vão ser só 10 partes, até a gente bater as 10 e falar, eu acho que é isso, rapaziada. 10 partes, tá feito. Só pra falar que tem 10. É isso? É isso. Já que são 10 partes cada um, acho que eu sou obrigado a colocar 10 partes pra cada um ainda. Mas eu não vou focar em só fazer isso, tá? Vou fazer isso e alguns videozinhos separados falando sobre os projetos. Tipo, enquanto eu falo sobre coisas que eu não gostei, eu vou lá e gravo um vídeo falando sobre, esse personagem aqui era tal cara, por que que ele só apareceu uma vez? Explicando alguns detalhes assim também. Ou explicando ou me perguntando, por que que essa personagem tem esse visual? Por que que ela usa branco enquanto os outros usam uma roupa diferente? Porque os outros são ninja. Beleza, mas por que que ela usa um visual assim? É tipo isso que eu vou fazer. E explicar o possível motivo dela ter uma estrela na roupa. Pode ser um dos primeiros vídeos? Pode. Pode ser. Pode ser. Enfim, eu vou explicar bastante coisa. Só que não vai ser sempre, né, velho? Eu vou postar de vez em quando e talvez uma thumbnail, onde eu vou mostrar um quadrinho e aí falar assim, por que que esse personagem aqui é de tal jeito? E aí eu posso até pegar outra HQ e tudo mais, aí chegar aqui e mostrar o quadrinho de volta, tirar uma foto do quadrinho, colocar de thumbnail. Eu acho que eu vou fazer isso. Então vai ter thumbnail? Vai, eu acho, mas eu vou começar a colocar thumbnail mesmo. Só que a edição vai ser a mesma, talvez até mais simples, porque edição é uma parada chata, tá ligado? Enfim, muito obrigado por ter acompanhado, espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo foi Benny Dillon parte 10, especial de um ano. Muito obrigado por ter assistido e até mais. Cara, vai dar um trabalho juntar tudo isso, né, mano? Vou ter que apagar algumas coisas, porque só sobrou 7 minutinhos pra poder, sabe, de espaço, mas tudo bem. Eu vou 7 minutos pra gravar só que sobrou. Bom, fazer o quê? Já que o vídeo acabou, eu vou terminar por aqui, depois eu penso como eu vou editar. Muito obrigado por ter acompanhado e é isso. Você nem vai editar, né, antigo? Você vai juntar as duas partes. Provavelmente. Colocar um comecinho, um meio, um final. Provavelmente vai ser só isso mesmo. Obrigado por ter acompanhado, pessoal. E até mais. Tchau. Eu não quero ser esquecido. Pelo menos, não agora. Não agora. Tá, acabou.